Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu dei uma pausa no Deu Merda aí, porque nem todo mundo curte ouvir história sobre cocô. Eu vou trazer outro Deu Merda no sábado, tá? Pra finalizar a semana, tá bom? Hoje eu tô trazendo aqui a história da Giovana. E eu vou deixar esse nome porque eu até mandei no grupo lá do Telegram falando sobre isso, porque foi o dia que eu estava assistindo o vídeo para entender um pouco melhor para trazer essa história aqui. Viralizou um áudio no TikTok falando a respeito aí de um ex da Giovana. E ele ficou conhecido assim, como ex da Giovana. Então, se você pesquisar ex da Giovana, já vai aparecer tudo para você relacionado a isso. O que que acontece? Esse cara, ele é um Jurandir da vida que esculachava a Giovana, falava coisas absurdas, dava ataque de pelanca, assim, gente, coisas escrotíssimas, absurdas, e eu até tinha visto isso. Só que quando essa moça me procurou, ela falou assim: Rayane, o meu ex, ele era aquilo ali, exatamente aquilo ali. Então, áudios muito parecidos, algumas coisas e falas parecidas, o meio de tentar manipular muito parecido. Então, eu fui atrás, pesquisei para poder entender. Se vocês quiserem saber mais, eu vou mandar o link do youtuber que eu ouvi, que ele tem 2 vídeos falando sobre isso e ele comenta e coloca todas as partes aí. Juntou toda a história e trouxe para o YouTube e fica melhor para quem quiser ver. Eu vou postar lá, porque aí todas as partes estão juntas e dá para compreender melhor a extensão de tudo que aconteceu. Então, assim, eu fiquei extremamente horrorizada. Vários gritos, xingamentos, manipulação. Ele queria ser cuidado, mas não cuidava da garota, não cuidava da namorada. E aí, a moça que escreveu, ela falou que o ex dela era exatamente assim, então eu vou deixar o nome dela como Giovana aqui na história para enfatizar e contar a história dela. Então, bora começar? Bom, a Giovana, ela conheceu esse cara na faculdade. A Giovana tinha em torno aí de seus 24 anos, começou a estudar economia e ela conheceu esse cara. E esse cara, vou colocar o nome dele de Jurandir para ficar mais fácil, ele se achava assim o detentor do conhecimento. Mas no momento que ele conheceu a Giovana, ele era um cara ali muito gentil, muito amoroso, muito atencioso, carregava os livros dela para ela. Então foi assim, eles estavam em um grupo de amigos ali, a Giovana conhecia uma amiga que estava sentada, ela sentou, se apresentou para todo mundo. Esse cara já veio falando e assim, a galera gostando muito dele e tudo mais. E aí ele já trocou ali algumas palavras com a Giovana e ficou naquela coisa, enfim, né? E aí ele se tornou esse cara gentil, adicionou no WhatsApp, elogiava as fotos delas de Instagram e começaram a falar até que rolou o primeiro beijo, foi tudo acontecendo, até que ele pediu ela em namoro. Quando ele pediu ela em namoro na faculdade, com um buquê de rosas vermelhas gigantesco, com um anel e tal, na frente do grupo ali, que eles se conheceram, né? Enfim, para mostrar que ele estava pedindo. E ele sempre foi um cara extremamente, assim, simpático, dava atenção para todo mundo. E isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção da Giovana. O quanto ele era atencioso com todas as pessoas, quanto ele chegava e falava sobre ajudar as outras pessoas, ajudar os próximos, enfim. Ele era esse tipo de cara. E ele gostava muito de yoga, tinha os mantras que ele repetia.
Enfim, as coisas foram acontecendo aí nessa época antes da pandemia, da faculdade e tal. E passado um tempo, a Giovanna ela já viu que ela estava muito perdidamente apaixonada por ele. E ele procurou saber tudo da vida dela, sobre o passado dela, enfim. E aí ele foi começando aos poucos, né? Ele falou pra ela, primeiro o perfil dela de Instagram era público. Aí ele fez na cabeça dela quantas pessoas eram invejosas, queriam ser como ela e tudo mais. Fez ela colocar o Instagram dela como privado. Ela sempre foi uma garota que gostou muito de viajar, fazer as coisinhas dela. E ele foi colocando na cabeça dela o quanto isso era perigoso e tudo mais. E ali, naquela circunstância, ele foi envolvendo ela nisso tudo, que ela não foi percebendo os detalhes, as bandeiras vermelhas e todos os sinais, né, que esse cara dava. E ele se sentia assim, o guru da inteligência, né, o guru que todo mundo ali queria ser como ele. E assim, ele fez de tudo pro perfil dela ficar como privado, mas o perfil dele, ele deixava aberto porque, segundo ele queria deixar que as pessoas vissem como ele era um cara bacana, ver como ele era um cara saudável, para inspirar as pessoas. Assim como o ex da Giovanna lá fala, se vocês forem ouvir os áudios dele, você vai ver ele repetindo muito isso. E ela falou, Raiane, eu vi muito meu ex nesse cara. E como eu ouço o podcast, eu resolvi vir aqui contar. Então, assim, ela viu muito disso e percebe, né, mais sinais agora. Enfim, esse cara, ele falava muitas coisas e ele começou ali a adentrar para Giovanna, para eles dividirem, né, uma casa juntos, para eles morarem juntos. A Giovanna, ela morava sozinha já, meio que próximo aos pais, ao bairro dos pais e tudo mais. E ele morava do outro lado da cidade e ele queria que ela largasse tudo lá e viesse para morar com ele. Ela tentou fazer com que ele fizesse ao contrário, deixasse as coisas dele lá ou vendesse, né? Eles juntassem as coisas deles e ficassem com aquilo que era mais novo. Se tivesse 2 geladeiras, ficar com uma geladeira melhor, enfim. Ele não aceitou, ela vendeu as coisas dela e foi morar com esse cara. E aí, as coisas foram piorando. E ele sempre falava que ele queria uma mulher do lado dele para cuidar dele, isso e aquilo. E aí ele começou a falar uma coisa, que a Giovanna, ela era um bebê nesse mundo e que ele tinha recebido a informação da espiritualidade que a Giovanna estava passando pela primeira encarnação dela na Terra e que ele estava aqui para poder guiá-la e que ela era um bebezinho, que ela estava engatinhando, que ele já era um espírito mais velho, que ele já tinha aí feito várias encarnações, que ele estava aqui para poder guiá-la. E ela foi escutando esse papo torto desse cara e, em certo momento, ela foi acreditando. E ele foi envolvendo ela na espiritualidade dele também. Então, assim, ele não tem uma religião, tá? Mas ele diz que ele é um cara espirituoso, que ele tá muito ligado a esse lance de espiritualidade, que os espíritos falam diretamente com ele, enfim. E a Giovanna, ela veio nesse papo torto aí. E aí ele tinha uma dieta que ele seguia, principalmente quando ele queria fazer as coisinhas dele. Ele costumava, assim, na casa, no quarto, ele reservou, assim, o guarda-roupa tem 6 portas. Ele reservou uma das portas, ou seja, metade da parte do lado de alguém, sabe? Metade ali para as coisas dela ficar. E ele ficava com o resto do guarda-roupa. Ela não poderia colocar mais nada nas outras partes do guarda-roupa. Perfume, tudo isso, ela teve que deixar encaixotado ali porque não tinha lugar para colocar. E ela também não poderia colocar as caixas em nenhum dos outros cômodos. As caixas dela tinham que ficar na lavanderia porque ele se incomodava em ver caixas ali.
E o outro quarto, que era como se fosse um quarto ali de visitas ou fazer um escritório para os dois, ele utilizava como escritório para ele e ele colocava ali um tapete no chão e tudo mais, que era o local onde ele recitava os mantras dele, onde ele fazia as meditações e tudo mais. Então, esse outro quarto era utilizado para ele, ela não tinha um escritório para ela trabalhando de home office, ela não tinha um lugar para ela poder ficar, e ela tentava trabalhar no quarto. Ele falava que ela ficava no quarto o dia inteiro e que ela não deveria ficar no quarto o dia inteiro, o quanto que aquilo faria mal para ela. Então ela ia para a sala trabalhar, acabava ali colocando a televisão baixinha em alguma notícia e tudo mais, enquanto ela trabalhava. Ele também se incomodava com isso. Ele passou a falar que ela ouvia muita tragédia, ouvia muita coisa ruim, que ela ficava vendo muita notícia do mundo aqui fora e que isso fazia com que ela ficasse alienada, que ela era uma garota alienada e tudo mais, que ela deveria parar de assistir certos tipos de reportagem, que a televisão ela é sensacionalista e tudo mais. E foi fazendo esse tipo de coisa com a Giovanna. Então ele sempre falava a respeito disso, sobre a espiritualidade. Ele tinha essa dieta dele que ele fazia. E a partir do momento que a Giovanna foi morar com ele queria que a Giovanna fizesse a dieta junto com ele, de uma forma assim, obrigatória. Durante essa dieta, ele não poderia comer carne, porque assim, segundo ele tinha a semana que ele iria fazer um certo tipo de meditação, onde ele faria um encontro e normalmente ele fazia lives e certas coisas mostrando isso do dia a dia dele, né? E aí, a Giovanna, ela tinha que preparar isso porque, segundo ele, o corpo não poderia receber carne, não poderia receber outros itens ali que eram proibidos, porque ele precisava manter o corpo limpo. E no momento que ele decidia que ele ia fazer essa meditação e esse encontro, a Giovanna tinha que comer as mesmas coisas que ele. Se ela estava com vontade de pedir um hambúrguer e tudo mais, mesmo que ele não fosse pagar, ele proibia ela de comer, né? A real é essa, ele não falava exatamente como uma proibição, mas ele falava, você não vai comer. Aqui nessa casa não vai entrar um hambúrguer enquanto eu tô nessa semana aí de paz e amor, né? Essa semana que eu tô me resguardando para isso, enfim. Então não vai entrar e tal. Muitas vezes a Giovanna, ela teve que comer escondido. Ela saía, falava que ia resolver alguma coisa do trabalho, porque se fosse para encontrar com as amigas também, era um falatório que ele arrumava na cabeça dela. Então ela saía e ia comer fora. Quando ela ia encontrar com as amigas, ela falava que estava saindo para ver a mãe, para ir para casa dos pais, porque ele não gostava. Então era assim. E a vida dela começou a ficar bem mais internalizada, vamos dizer assim, porque quando ela postava alguma foto, ele passou a criticar. Ai, nossa, seu cabelo tá desse jeito. Nossa, você acha que você realmente tá bonita assim? Nossa, o jeito que a sua boca ficou, você tá sensualizando demais. As pessoas vão olhar e querer te desejar. Parece que você é uma pessoa que não tem namorado. Enfim, esse tipo de coisa. Foi tanta coisa que ela foi me contando que nós estamos com 13 minutos de áudio e, assim, eu já trouxe diversas informações para vocês e tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais coisa. Acho que vai ficar até um pouco longo. Eu tenho ódio desse cara, mas vamos lá. Então, assim, esse cara, ele tinha esse momento de meditação dele, o momento que ele fazia as lives. Quando ele entrava em live, a Giovanna, ela não poderia fazer nenhum tipo de barulho. Ele não queria que ela ficasse em TikTok, nem nada do tipo, que ela entrasse em nenhuma rede social enquanto ele estivesse ali dentro da live. Aí ela teve que usar os fones dela para poder fazer as coisas. Enquanto ele estava fazendo a meditação e tudo mais, se ela resolvesse ficar no quarto, deitada ali, jogada sem fazer nada, porque já tinha terminado o horário de trabalho dela e não tinha mais nada para ela fazer em casa, ele criticava, falava que ela era uma encostada, que ela não queria crescer na vida. E como ele era o espírito que iria ajudar ela a crescer,
Ele estava ajudando ela a desenvolver como pessoa, que ela não ouvia ele, que ela era apenas um bebê. Então, uma coisa que ele repetia muito é que você é apenas um bebê. Você está engatinhando ainda. Você não entende nada dessa terra, você não entende nada desse mundo. Eu tô fazendo um favor para você em estar namorando você. E foi falando esse tipo de coisa. E sempre criticava ela, tudo que ela fazia. Quando ela fazia um almoço, ele criticava a comida dela. Ou tava muito sem sal, ou tava muito salgada. Esse tipo de coisa, né? Tinha alguns alimentos que ele não comia. E ele também achava que a Giovana não poderia comer. Então, ele criticava e não deixava que esse alimento entrasse dentro de casa. Existia certos alimentos de folha, certos alimentos que ele achava que não era certo ser comido, então ele não deixava que a Giovana comesse e nem levasse para dentro de casa. Enfim, muitas vezes ela chegou a levar, mas dava briga, era muito complicado, então ela evitava. E ela sempre se sentindo culpada, ele sempre gritando e falando as coisas com ela. Quando algo dava errado, né, ele falava que era culpa dela. Então, por exemplo, ele trabalhava em uma empresa onde ele tinha que fechar alguns contratos e fazer entregas de alguns trabalhos. E antes dele fechar esses contratos, ele fazia esse tipo de coisa, né? Ele fazia essas dietas e fazia esse processo dele ali, esses rituais que ele costumava fazer lá dentro do outro quarto, com aquelas musiquinhas, né, de mantra e tudo mais, para que esse contrato fosse fechado. E se por um acaso algum contrato dele não fosse fechado, ele colocava a culpa na Giovana. E assim, eu estou falando aqui normal, mas era aos berros, ele gritando com ela e falando: a culpa é sua de eu não ter fechado aquele contrato ontem. A culpa é sua, porque você entrou no TikTok enquanto eu tava fazendo mantra. E ela falava assim: nossa, mas eu nem acessei o TikTok. E ele: acessou sim. Foi aquela carne que você trouxe, foi aquele alimento que você trouxe. Você tá estragando a minha vida. Desse jeito. Assim, gente, num nível loucura total, num nível precisa ser internado urgentemente, sabe? E as coisas foram acontecendo e a Giovana foi se vendo numa situação, assim, muito perturbadora, né? A ponto de chegar um momento onde ela realmente estava pedindo a autorização desse cara para fazer coisas mínimas do dia a dia, né? Avisar que ela estava indo em algum lugar comprar verdura ou legume para casa. E lembrando que ela foi bem distante para casa dos pais, né? E ela já morava sozinha, ela tinha toda uma autonomia. Detalhe, Giovana tinha um carro, e esse carro da Giovana era um carro muito bom e tal. E esse Jurandir, ele tinha um carro um pouco inferior ao dela. E ele fez a cabeça dela para que ela ficasse com o carro dele e ele ficasse com o carro dela, para que ele tivesse um carro melhor para ele fechar contratos e tudo mais, porque como ele era um espírito mais evoluído, ele precisava ter coisas materiais mais evoluídas nesse mundo. O celular da Giovana era um celular melhor do que o dele. Então, ele tinha aí um Telesung X e ela tinha um Telesung XY. Ele queria que ela voltasse para o Telesung X para ele ter o XY, entende? E aí ela aceitou fazer a troca do telefone. Do carro, ele ficava com a chave, mas ela não transferiu nada para o nome dele, nem nada do tipo. Mas ele foi atuando esse tipo de coisa. E se ela quisesse sair no carro dela, que está no nome dela, ela tinha que pedir permissão. Quando aconteceu uma questão referente ao seguro dela do carro, que ela tinha que renovar, ele não deixou que ela renovasse o seguro naquele lugar. Era um local que ela já conhecia, o carro teria que estar segurado de uma melhor forma, ela tinha várias coisas que cobria, e ele falou que ela não iria precisar de seguro porque ela estava segura com ele.
e que nada iria acontecer com ela enquanto ela estivesse com ele. Gente, umas coisas que eu não sei nem de onde que tava tirando tanta coisa. Eu tô lendo aqui o roteiro que eu fiz e, assim, é muita coisa. Eu tô falando, inclusive, rápido, porque é muita informação. É um cara cheio de neura, cheio de coisa, cheio de proibição. Até que um dia a Giovana, ela tava no mercado fazendo algumas compras e ela encontrou com uma amiga da época de faculdade, que também conhecia o Jurandir, daquela época lá do grupo e tudo mais. E aí essa amiga começou a conversar com ela, falou com ela coisas, amenidades, né? Ai, não sabia que você estava morando nesse bairro. Ela falou que tinha mudado junto com o Jurandir e tal. E essa amiga falou: ai, e você tá gostando? Você tá curtindo? Como que tá sendo sua vida? E a Giovana, ela foi respondendo assim, meio pra baixo e tal. E a amiga dela falou: não tá tudo bem, acho que a gente precisa tomar um café. Vamos tomar um café? E aí, sem pensar, a Giovana falou assim: ah, eu tenho que ver se o Jurandir deixa. E a amiga dela olhou pra cara dela com uma cara assim, espantada mesmo. Falou: o que você falou? E aí a Giovana, ela prestou atenção no que ela tinha acabado de falar. Meu Deus, eu sou uma mulher adulta, autossuficiente, banco as minhas contas, banco as minhas coisas e tenho que pedir autorização do Jurandir para fazer o que eu quero fazer? Enfim, ela começou a contar alguns detalhes para essa amiga dela, falou a respeito do carro e a amiga dela falou: não, você vai pegar sua chave hoje, não existe, esse carro é seu, você que tem autonomia sobre ele, você vai pegar, se você quiser colocar fogo no seu carro, você coloca, Giovana. Não é assim que funcionam as coisas. Então, pega a sua chave, tira ele de lá. Já que ele tá desse jeito, se você quer uma forma de começar a sair fora desse cara, pega seu carro, deixa na casa do seu pai, fala que seu pai tá precisando do carro para alguma coisa, faz o seguro que você quer fazer e eu te levo de volta para casa dele, você pega as suas coisas e vai embora. A primeiro momento, a Giovana, ela aceitou o que a amiga falou, porque a amiga estava ali dando força. Ela pegou o carro, levou para casa do pai e a amiga levou ela de volta para casa do Jurandir. Mas quando ela chegou na casa do Jurandir, onde ela estava morando ali, que era a casa dela também, ou pelo menos deveria ser, ela começou a se arrepender, ela sentiu que ela estava fazendo alguma coisa de errado. Então ela não fez as malas para poder sair de casa assim imediatamente. Quando ele perguntou do carro, ela falou que estava com o pai, que precisava de manutenção, que o pai dela iria levar, e ele deu um surto. Ele surtou, deu um ataque de pelanca, falando que ela deveria ter consultado ele antes, que ele tinha um projeto para ele fazer, para ele fechar, e ele queria ir com o carro dela. Ela falou: mas seu carro tá aqui, seu carro tá funcionando normal, eu não vou precisar dele, pode usar. Não, mas que eu queria o seu carro, que esse carro ele é mais empoderado, esse contrato eu não vou conseguir fechar por sua causa, esse tipo de coisa. Então, continuou acontecendo isso. A Giovana, no final das contas, acabou sem carro, né? O carro dela ficou com o pai, na garagem do pai, na casa dela lá, dos pais, né? E ela vivendo essa situação com esse cara. E deixando-a enfatizada aqui, ele sempre repetindo que ela era um bebê, que estava engatinhando, que ele era uma alma mais antiga na Terra, que ele iria ser o guru, vamos dizer assim, né? Que iria encaminhar ela pelo caminho certo, que ela não sabia de nada. E quando ela queria tomar uma decisão sobre a própria vida, ele fazia algo que ela odiava. E que ela foi percebendo isso depois, mas que nos momentos ela se sentia desconfortável, mas não sabia sair fora disso. Quando a Giovana falava qualquer coisa, qualquer decisão que ela queria tomar, ele dava uma risada e vinha perto dela, assim, sabe essas pessoas meio calmo, meio passivo-agressivo, falando algo que... meio assim, falando algo ruim, como se estivesse chamando a pessoa de burra, de tonta, de idiota.
e passava a mão, ele não passava a mão com a palma da mão, ele passava a outra parte da mão fechada no rosto dela, meio que alisando e acariciando o rosto. Sabe quando passa o dedo assim no rosto da pessoa, sem ser com a palma da mão, com a mão meio fechada assim? Passava no rosto dela e falava assim: pobre criança, não sabe de nada. Gente, meus olhos estão revirando nesse momento. Faça-me o favor, né? Uma mulher já formada, com o próprio trabalho, para poder fazer algo que ela queria fazer, ela não tinha autonomia. Ele não permitia e falava isso. E não era nenhuma nem duas. Toda vez que ela tomava uma decisão, ele passava a mão dessa forma que eu tô falando, dava essa risada cínica, sarcástica e falava: pobre criança, não sabe de nada. Então, assim, essas coisas foram acontecendo cada vez mais. Mas essa amiga, ela permaneceu aí em contato com a Giovana muito preocupada, né? E perguntou se ela não ia sair. E a Giovana sempre falava: a gente se acertou e vai dar tudo certo e tudo mais. E esse cara sempre fazendo esse tipo de coisa. Então, a Giovana, ela já é uma mulher magra, ela chegou a emagrecer mais por conta dessas dietas loucas que ele queria. Tinha uma sopa lá, que ele acreditava que a sopa tinha um poder de fazer coisa X e Y. Não acreditava em tomar remédio, tá? Ele não acreditava em tomar medicamento, que medicamento ajudava em alguma coisa. Se Giovana passasse mal, ele fazia hike nela e ele falava para ela tomar bastante água, para ela tomar essa sopa. E detalhe, ele cuidava da Giovana enquanto ela passava mal? Ele ia lá e fazia a sopa para ela? Não. Ele, com a Giovana passando mal, ele queria que a Giovana fizesse a sopa. E ele ainda falava assim: faz essa sopa para você, aproveita e faz para mim também, porque eu tô precisando dar uma energizada com a sopa. E ela não podia tomar remédio não, tá? Se ela quisesse remédio, ela tinha que tomar escondido, sair, comprar na farmácia. Isso quando ela conseguia sair assim, sem ele fazer muitas perguntas, né? Muitas das vezes ela aproveitava dos momentos que ele estava dentro do quarto fazendo essa live para sair. Mas isso também já foi motivo de discussão entre eles. Em um dia que ela saiu e no momento que ele terminou, ele saiu do quarto e ela não estava. Foi uma confusão, uma briga, porque que ela saiu de casa sem ele perceber e tal. E aí, assim, eu acredito que ele só não tirava a chave da porta para que Giovana não tivesse a capacidade de falar que ela estava em cárcere privado, tá? Porque ele fazia e manipulava tudo para que as coisas acontecessem como se realmente fosse um cárcere privado, tá? Então, assim, ele foi extremamente mirabolante para criar esse tipo de coisa. E é isso, ele não acreditava em medicamento e tudo mais. Essa amiga continuou preocupada. Até que determinado dia, essa amiga entrou em contato com outras pessoas da faculdade para falar sobre a situação, o quanto ela estava preocupada. E eu vou dar um nome para essa amiga, tá? Eu vou colocar de Débora. E a Débora, ela descobriu, através de outras pessoas ali da faculdade, coisas que a Giovana não sabia sobre esse Jurandir. O Jurandir, antes dele ter essa empresa de fechar contratos e tal, ele trabalhava em uma outra empresa e ele foi demitido dessa empresa por justa causa, porque ele ficava querendo mandar na empresa como se ele fosse o chefe. E ele chegou a fazer reuniões nessa empresa, a marcar reuniões com possíveis clientes como se ele fosse o dono da empresa, se passando pelo proprietário da empresa, né? E toda vez que ele ia para a empresa, todo mundo achava meio estranho assim, porque estava todo mundo com uma roupa normal e ele normalmente usava uma roupa bem melhor, às vezes até terno ou coisas do tipo, porque ele queria se passar realmente como dono da empresa. E ele fazia de uma forma que no início ficava escondida, mas chegou um momento que chegou até o dono e ele chegou a tomar suspensão e tudo mais, até que chegou um momento que ele foi demitido por justa causa. Ele brigava com o chefe,
falava que o chefe tomava decisões erradas da empresa, que ele era o cara que iria fazer aquela empresa mudar de rumo. E uma empresa estabelecida no mercado, grande, com bons resultados. E ele falando, né, pro dono da empresa ali que o cara não sabia o que estava fazendo. Quem sabia era o Jurandir, né? Ele que sabia tudo o que iria fazer. E a partir do momento que ele mandou ele embora, esse cara, ele voltou na empresa, ele deu um ataque de pelanca na empresa, chegou a quebrar algumas coisas na empresa e falar que a empresa ia falir sem ele lá dentro, esse tipo de loucura, né? A empresa tem BO contra ele, enfim. Foi descoberto também que na família dele, ele sempre foi assim, então ele não tem mais a mãe, né? A mãe dele já faleceu e o pai, depois que a mãe dele faleceu, o pai se afastou dele, né? E ficou assim. Então ele não tem aproximação com os membros da família dele e tal. E foi descoberto também uma ex que passou pela mesma coisa com esse tal de Jurandir. E aí essa amiga, a Débora, ela ficou extremamente preocupada com o que estava acontecendo. E ele, perto das outras pessoas, se mantendo, tá, gente? A Giovana chegou a participar de um jantar importante lá, que tinha alguns amigos dele. E ele totalmente assim, grato, gratidão. Ai, Giovana é o amor da minha vida, eu vou casar com essa mulher e tal. Vários elogios, mas em casa, quando eles chegaram, inclusive, desse jantar, foi assim, surto total. Ele achou que ela tinha dado ideia pro garçom, ele achou que ela fez algumas coisas que não deveria ter feito, que ela exagerou. Ela tomou uma taça de vinho branco e ele achou ruim porque ela bebeu, que ela estava tentando se embebedar, esse tipo de coisa, né? Que ela estava sendo fácil ali para os outros caras e não teve nada disso. Então ele surtou. E depois disso tudo que a amiga, né, da Giovana descobriu, que a Débora descobriu, ela fez meio que uma intervenção mesmo, junto com os amigos. Ela conversou com a mãe da Giovana e a mãe da Giovana ligou para a Giovana, falando que precisava que ela fosse na casa deles e tal, meio que preocupada. E aí a Giovana falou que ia até a casa da mãe. E esse tal de Jurandir falou, não, eu posso ir. Às vezes sua mãe tá precisando de um reiki. E ela falou, não, eu tenho que ir e tal. A Giovana deu uma desculpa e a amiga dela pegou ela na porta de casa, então não tinha como ele fazer muita coisa e ela acabou indo. E chegando na casa da mãe dela, os amigos dela estavam lá, foi apresentado tudo sobre esse cara, sobre esse rapaz. E a mãe dela falou pra ela voltar pra casa, pra ficar na casa dela durante um tempo. E aí, basicamente, foi uma galera com ela na casa desse Jurandir. Pegaram as coisas dela, ele meio que não entendeu nada que estava acontecendo, ele ficou assustado, mas também não interrompeu nada, tratou a galera super bem e tal, fingiu não saber o que está acontecendo. E pegaram as coisas da Giovana e foram embora para casa dos pais da Giovana. O dinheiro que a Giovana tinha vendido os móveis dela para ir morar com esse cara e tudo mais, esse dinheiro ela deu ele basicamente todo pro Jurandir, porque ele sempre reclamava das contas, falava que as coisas estavam vindo mais caras por causa dela, que ela tomava banhos extremamente demorados, esse tipo de coisa. E ela acabou dando todas as economias dela para esse cara, então ela teve que morar com os pais durante um tempo, até ela conseguir se reerguer para alugar um lugar e morar sozinha novamente. Então, ela ficou esse tempo e, assim, ela ficou com esse cara, gente, por volta aí de 4 anos, vivendo isso tudo. Nesse meio tempo veio a pandemia. Então, na pandemia, as coisas ainda pioraram um pouco. Ele não saía para fazer reuniões fora, ficava mais tempo dentro de casa, então as coisas pioraram. Mas a Giovana, ela queria deixar claro aqui que talvez tem gente que pode falar, né, que ele ficou desse jeito e passou a surtar por causa da pandemia, porque todo mundo ficou meio assim na pandemia, mas, cara, não é desculpa, ele já era assim antes.
E outra coisa, uma famosa frase da Isabela, que tem no TikTok, que não sei se vocês conhecem, mas o negócio é o seguinte: eu tenho problemas psicológicos, eu tenho traumas. A Giovana também tinha traumas, né? Então ela mesma falou pra mim isso. Ela falou: eu também tinha um monte de coisa e ele queria jogar como se apenas eu tivesse problemas e ele não. E aí, gente, é um Jurandir mesmo. Ela me mostrou fotos desse cara e assim, um verdadeiro Jurandir, e ela lindíssima. Independente se ele fosse um galã de novela, respeito acima de tudo, e isso é uma coisa que não faz com outro ser humano. Não foi fácil para ela esse término também. Ele foi dar chilique na porta dos pais dela. Ele mandou vários áudios falando várias coisas, né? Sendo um estúpido nos áudios, gritando, dando ataque. Eu ouvi os áudios também e foi ridículo. Bem parecido com o que tá na internet aí do ex da Giovana mesmo, quando ele tá estressadinho, né? Estressadinho, gritando. Então, assim, horrível, gente, horrível, sabe? E ele falava coisas do tipo: você não tá aqui pra cuidar de mim, agora eu vou ter que fazer a minha sopa aqui sozinho, lidar com isso eu mesmo, esse tipo de coisa. E durante um tempo a Giovana, ela se sentiu culpada. Ela faz terapia hoje, mas ela não se relaciona com ninguém. E assim, de vez em quando passa na cabeça dela se ela errou em algum momento, se ela errou em ter deixado ele. E ela chegou a falar pra mim assim: Rayane, será que realmente ele tem aí alguma visão espiritual e às vezes a gente, por estar nesse mundo, a gente não enxerga as coisas da forma que são e ele realmente é mais evoluído e a gente tá aqui por a gente estar muito nessa terra de uma forma carnal, será que a gente não entende? Eu falei com ela: Giovana, isso não existe, tá? A pessoa, quando ela é ligada no mundo espiritual de verdade, né, de verdade mesmo, ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais pacífica, tem mais empatia com o próximo, se preocupa com o próximo, se preocupa com os sentimentos da outra pessoa. Então, assim, esse cara, ele é um charlatão mesmo, né? Talvez ele tenha problemas psicológicos, de verdade, não é brincadeira, de verdade. Talvez ele tenha algo nesse sentido, né? O fato dele acreditar, ele realmente falava que os espíritos falavam com ele. Às vezes ele falava que os espíritos davam bronca de certas coisas. E teve um dia que ele chegou a falar que ele ensinou algo, pra mim foi, o auge. Ele ensinou algo pro espírito. Ai, meu Deus, não é caso de rir, não. Mas assim, socorro, ele ensinou algo pro espírito, que o espírito não sabia, tá, gente? E aí eu falei com a Giovana, sem sentido nenhum. Não tem, sabe como? Então, assim, claramente percebe-se que a Giovana ainda tem muitos traços dessa relação que ela viveu, tem muitos traumas e muitas questões consigo mesma. Então, deixem o conselho de vocês lá no grupo a respeito disso que ela falou aqui, sobre espiritualidade. Se foi certo mesmo ela ter terminado com esse cara. Eu já deixei todas as minhas opiniões, mas ela é receosa com algumas coisas. O perfil dela, para vocês terem uma ideia do Instagram, continua privado. Então, assim, ela tem todas essas questões, né, consigo mesma, que hoje ela precisa reformular. Ela tem até um pouco aí de problema, desenvolveu um pouquinho de fobia social. Veio um pouco por causa da pandemia, né, mas como ela estava passando a pandemia junto com esse Jurandir aí, que aconteceu isso tudo, as coisas intensificaram. Então, hoje em dia, o fato dela trabalhar de home office para ela é ótimo porque ela realmente não gosta de conviver com pessoas. Ela desenvolveu essa fobia aí, tem um pouquinho de dificuldade. E é isso. Então, gente, tenham cuidado, tá? Com as pessoas que vocês se envolvem.
pessoa que fazem coisas mirabolantes no início e depois mudam totalmente o comportamento. E sejam aí educados com a Giovana e deixem a opinião de vocês na plataforma de áudio onde vocês me ouvem e também lá no Telegram. Lembrando que para deixar o comentário na plataforma de áudio, utilizem palavras que a plataforma vai deixar passar, porque senão tem um filtro que não chega até mim para que eu aprove, tá bom? É isso, gente. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Carina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!